Estratégia do Dia, o podcast original da Bloomberg Linha. Hoje nós vamos falar sobre o ouro. Como você deve ter visto, o ouro tem escalado muito nos últimos tempos e isso tem um impacto enorme para o setor na América Latina. Então talvez seja a hora da nossa região se beneficiar desse boom. Vamos entender isso juntos hoje. E eu preciso avisar vocês que eu vou ficar de férias na próxima semana, então eu volto na outra, no dia 23. Deixei alguns episódios gravados, então vai ter episódio do Estratégia do Dia nessa semana que eu estarei fora. E nos vemos logo menos, tá bom? Então não deixem de comentar aqui a música que antecedeu o episódio pra vocês, porque vai ter alguém atualizando a playlist, que você confere inclusive na descrição do episódio. E bora começar! O mercado, ele considera que a indústria do ouro só passou por ciclos de alta, o chamado bull market, que é ao contrário de bear market, em duas ocasiões. Primeiro, em meados da década de 1970 e nos anos 2000. A recente escalada dos preços da commodity tem se mostrado um novo momento histórico amplamente positivo para o setor de mineração, que deve ganhar tração e passar também por um movimento de consolidação com fusões e aquisições, o famoso M&A. Bom, a escalada consistente ocorre em um ambiente de aumento da inflação global, como a gente sabe. Isso atraiu a demanda principalmente de bancos centrais em busca de proteção e melhora nos balanços. Nesse contexto, o metal subiu de uma cotação média de $1.800 por onça Troy, que é a unidade de peso utilizada na pesagem de metais preciosos, que é mais ou menos aí 31,1 gramas, no início de 2023 para cerca de $2.660 atualmente em níveis recordes. E a tendência é que os preços mantêm uma trajetória ascendente no médio e no longo prazo, isso segundo especialistas que disseram à Bloomberg Linha. Otávio Costa, que é sócio e portfólio manager da Crescat Capital, com sede em Denver, nos Estados Unidos, disse assim, olha só, abre aspas. Já estamos em um bull market do ouro. Os bancos centrais estão fazendo aquisições do metal de uma forma que não víamos há muito tempo e a tendência não deve mudar diante do endividamento global. Fecha aspas. Bom, ele disse acreditar que o ciclo inflacionário global deve perdurar até o fim da década, embora com altos e baixos. E para Matheus Figueiredo, sócio da KPMG especializado na indústria de mineração, há uma corrida por reservas que vem desde 2022. Ele diz assim, abre aspas. A aquisição de ouro não é só por parte dos bancos centrais. Há também uma demanda por ETFs, que são os fundos de investimento passivo, de ouro. Fecha aspas. De acordo com dados do World Gold Council, o segmento de negócios que mais demanda ouro no mundo é o de joias, seguida de bancos centrais, investimentos e tecnologia. Figueiredo disse que mesmo os projetos de mineração de ouro que têm custo operacional mais elevado já estão em condição de sair do papel em razão da escalada dos preços. Olha só, diante do aumento dos preços do metal, as ações das mineradoras do segmento também apresentam trajetórias ascendentes. Os papéis da AngloGold Ashanti, por exemplo, saíram de $16 no início do ano para $24 atualmente. Já as ações da Aura Minerals mais do que dobraram no mesmo período para cerca de $23. Dá para dizer que tem uma tendência aí, uma expectativa por aquisições nesse setor. Para a costa da Crescat Capital, as ações de mineradoras ainda estão descontadas. Ele diz assim, abre aspas. Vai ser interessante observar a resiliência de algumas ações do setor. As mineradoras estão demonstrando força, o que deve se refletir no aumento de fusões e aquisições nos próximos meses. Fecha aspas. A valorização dos papéis cria uma espécie de moeda de troca para as empresas do setor. Ele continua dizendo que as grandes mineradoras utilizam suas ações para fazer acordos com as menores e isso já começa a acontecer, principalmente porque a Capex, o investimento do setor, permanece muito baixa em relação aos níveis históricos. E ele diz também que nós vamos ver um bull market diferente com mais aquisições do que no ano passado. E de acordo com o sócio da KPMG, o setor de mineração como um todo está bem aquecido. Ele diz assim, no segmento do ouro ainda existe algum movimento de consolidação a ser feito, principalmente em relação às empresas menores que estão na fase de exploração. E segundo a World Gold Council, que eu tinha citado anteriormente, volumes significativos de produção de ouro vêm da África, da América Latina e Caribe, da Oceania, da América do Norte e da Rússia. E também, parcelas menores do Oriente Médio, da Europa e da Ásia. A China, caso você tenha se perguntado, é considerado o maior produtor global do metal. Segundo a entidade, a indústria minerária de ouro segue aquecida. No terceiro trimestre desse ano, a produção global subiu 6% na comparação com o igual intervalo de 2023. Parte do crescimento foi puxado pelo México, mais ou menos aí 24%. Isso principalmente devido à retomada das operações da mina Peñasquito, lá da Newmont Corporation.
Bom, e a oferta de ouro aumentou globalmente no terceiro trimestre de 2024. A América do Norte registrou o maior avanço, com 16%, seguida por Oceania e América Central e do Sul, cada uma das regiões com ganho em 7% na base anual. Já, olha só, o Peru encerrou 2023 na liderança do ranking de produção de ouro, isso segundo a World Gold Council, com 128,8 toneladas, seguido do México e do Brasil. O sócio da KPMG disse que há importantes produtores na América Latina e que o Brasil deve se beneficiar do momento aquecido. Mas, vamos falar agora sobre os riscos. É claro que tem riscos sobre a oferta nessa história. A Figueiredo, da KPMG, afirmou que existe uma preocupação por parte de investidores, especialmente no negócio de ouro, sobre a reposição de capacidade do mercado global. Ele diz assim, abre aspas. Como se trata de um recurso escasso, investimento em exploração e desenvolvimento de projetos é essencial. Há uma preocupação em viabilizar novas reservas. Fecha aspas. No fim de novembro, o escritório geológico da província de Yunnan, na China, anunciou a descoberta de um depósito de 300 toneladas estimadas de ouro. Isso, para você ter uma noção, a uma profundidade de 2.000 metros. Segundo o órgão, estudos de viabilidade ainda serão necessários para identificar as reservas reais. Segundo o Figueiredo, atualmente os depósitos de ouro têm teores mais baixos e são localizados a profundidades muito grandes. O especialista da KPMG disse acreditar que não haverá falta de oferta no mundo, mas ressaltou que o ouro da época colonial, encontrado praticamente a céu aberto, não existe mais. Acabou. Ele diz que há uma competição pelos melhores projetos, a depender da regulação ambiental, mas pode haver lentidão nos processos, o que afasta investimentos. E bom, vou ficando por aqui. Muito obrigado pela audiência de vocês mais uma vez e nos encontramos no próximo episódio, tá bom? Tchau, tchau.